Bem-vindo ao Conexão Grais, seu canal de informações para uma vida mais prática e segura. Neste episódio falaremos do tema ESG no mercado imobiliário. Mas antes de apresentar nossos convidados, vamos a um pequeno trecho da história de 50 anos do Grupo Grais. Fundada em 19 de março de 1974, motivada pela falta de empresas profissionais capazes de gerir novos formatos de condomínios que surgiam, tanto horizontais como verticais, com características de clube e edge cities. Incentivada por grandes incorporadoras da construção civil de São Paulo, José Roberto Grais, advogado, aos 28 anos, aceita o desafio e projeta uma empresa para administrar condomínios, gerir patrimônios e ofertar assessoria jurídica especializada. Estabelecido e consolidado, o Grupo Grais atravessa regime de exceções, fase sem ordenamento jurídico, crises mundiais, planos econômicos, novas legislações e transformações significativas na ciência, na tecnologia e no comportamento das pessoas. Bom, agora vamos ao tema deste podcast. ESG, Environmental, Social and Governance. Qual o seu impacto no mercado imobiliário e tudo o que precisamos saber sobre esse compromisso global? Para esta conversa, reunimos aqui Felipe Faria, CEO do Green Building Council Brasil, Luciana Grais, economista e vice-presidente do Grupo Grais, Maria Cláudia Buarrage Alcouri, Head de ESG do Grupo Grais. Oi Felipe, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui na Grais para falarmos hoje sobre o tema ESG. É uma satisfação receber você aqui e a gente tem certeza que você vai ter informações muito relevantes a todos sobre o que é ESG, qual a importância dele no mercado imobiliário, investimentos, valorização de imóveis e como devemos nos guiar para nos aprofundar mais nesse tema. Bom, Luciana, primeiramente é um prazer poder estar participando dessas séries, de podcast comemorativa aos 50 anos da Grais. E sobre o tema de ESG, sustentabilidade, nós do Green Building sabemos, aliás, nós somos muito gratos pela Grais, dar suporte às nossas atividades, aí desde a fundação, Sabemos o quanto as discussões sobre ESG, sustentabilidade, faz parte da diretoria, do corpo diretor da empresa, E é um prazer poder estar discutindo junto com os demais pares sobre o tema de sustentabilidade e ESG, como que isso impacta a vida, nosso dia a dia, dentro das nossas casas ou nos nossos escritórios. Vai ser um prazer essa conversa. Bacana, Felipe. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui na nossa empresa, que preza tanto por esse conceito ESG. Começamos aí em 2015 com pequenas ações de sustentabilidade. Desde então, já procuramos saber quem era o GBC e a importância de ter um projeto sustentável com apelo social de governança numa empresa hoje, no mercado como ele está. Empresa que não tem essa pegada, esse conceito, ela não está antenada no momento atual. Então a gente está passando por muitas mudanças aí no mundo e é muito importante a gente saber a importância disso no nosso setor imobiliário. Então a gente agradece e que tenhamos aí bastante coisa bacana para as pessoas que se interessam nesse assunto. E você sabe que na questão no Green Building, a gente trabalha muito, a gente nasceu discutindo sobre sustentabilidade na construção civil. E o interessante é que, acho que o desafio principal do Green Building no nosso início foi em 2007. O que é o Green Building? Hoje nós estamos presentes nós estamos em 76 países. Aqui no Brasil iniciamos em 2007 e ali o desafio inicial era, e nós somos uma organização, então por trás do Green Building há 650 empresas que dão suporte às nossas atividades aqui no Brasil. Acho que o desafio inicial foi carregar no nome, de certa forma, a palavra sustentabilidade. Porque quando as pessoas, a maioria das pessoas, tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes, quando ele escuta a palavra sustentabilidade, ele linka o termo a responsabilidade ambiental e responsabilidade social.
E às vezes a gente esquece que há um terceiro pilar desse tripé da sustentabilidade, que é o pilar econômico, social, ambiental, econômico. Tem que fazer sentido econômico. Então essa é ali que começa o movimento Green Building. A gente sempre discutiu edificações de alta eficiência, conforto, com práticas de menor geração de resíduo, ou gerou resíduo, vai tratar, vai desviar de aterro, alta eficiência no uso da água, na energia, renováveis, materiais de baixo impacto socioambiental, mas sempre procurando, identificando e comprovando o viés dos diferenciais econômicos quando a gente fala em sustentabilidade na construção civil. Acho que esse foi o principal mote do Green Building desde o início. Não à toa, esse movimento aqui no Brasil tem dados assim de resultados de sucesso quando comparado aos demais países. A gente aqui no Brasil é conhecido pelas ferramentas de certificações das edificações. Então, nós certificamos edificações que estão esbanjando desempenho acima da média no que tange alta eficiência, conforto, sustentabilidade em geral. Depois eu posso até entrar um pouquinho mais em detalhes, mas em termos de números, a certificação internacional que a gente promove, ela está em 186 países. Hoje o Brasil é o 5º país com maior número de empreendimentos. Então a gente praticamente temos no Brasil quase 2.400 empreendimentos em processo, já certificados são mais de 1.000 empreendimentos, né? Num segmento de prédios corporativos de alto padrão, é demanda de mercado, é default, vai ter lançamento, acaba tendo esse tipo de empreendimento. Por quê? E essa curva é super crescente, né? Só aumenta. Só aumenta. A gente vê pelo decorrer dos anos, cada ano aumenta muito o número de certificações. Em São Paulo, esse número está mais ou menos em quanto? Deve estar entre 40% do total Brasil, ser estado de São Paulo, com certeza. Muitos empreendimentos, né? Certo. Agora, e desse montante, a maioria é corporativo de alto padrão. O corporativo de alto padrão é uma demanda, tem lançamento, a gente pode afirmar... Não se constrói mais comerciais de alto padrão, esses mega empreendimentos, sem ser considerados... Os Green Building. Certificados, exato. Verdes. E o interessante, Luciana, é entender as razões. Por exemplo, de fato, ela mencionou sobre continua crescendo. Sim, 2022 havia sido o recorde histórico de novos projetos registrados, projetos que entraram, que vão começar. A gente registrou no Brasil 219. Tempo demora mais ou menos do registro até a certificação, uma média? É que a gente começa na fase, ainda eles estão conceituação de projeto, vai passar por toda a fase de obra, construção, só depois que o prédio foi construído, entregue, é que sai a certificação. Então depende muito do tempo de obra, né? Tá. De cada empreendimento. Né? Então, vamos supor que vai levar uns 3 anos de obra, né? Então pode ser que o processo todo dure uns 4 anos, alguma coisa nesse sentido. Do registro até a certificação, porque aí vai de 2 a 4 anos. Conceituação de projeto até construção. O ideal é sempre começar junto na fase de projeto. A implantação, né? Às vezes até na fase de compra de terreno. Se né? possível, se dá possível, até ajuda. Sim, porque aí você vê todo o entorno, dependendo do que você vai construir. Mas aí, o interessante é que 2023 também foi mais um outro recorde, aí a gente registrou 239 novos empreendimentos. Então, até 2022, que era ano eleitoral, ano de incertezas, aí tem crise internacional, mesmo assim esse movimento continua forte e crescendo, né? E quando a gente entra, então a gente tem corporativo, o Green Building menciona que praticamente todos os novos estão sendo registrados. Por quê? Quais são as razões, né? Aí a gente tem que entender um pouquinho a parte do negócio. Diferenciais econômicos.
Aí entra o terceiro tripé. É o terceiro tripé. Então, diferencial competitivo, e aí você tem de forma comprovada aumento de velocidade de ocupação, melhora na retenção, por vezes valorização de metragem quadrada. Então, isso é diferencial competitivo, isso é diminuir os riscos do investimento. Certo. Então, para esse segmento corporativo de alto padrão, os benefícios econômicos é o grande motor desse movimento de Green Building. Quando nós, tanto é que se eu vou fazer um produto corporativo novo na Faria Lima, então os meus consultores que estão me ajudando a definir qual que é o produto mais adequado, apropriado para aquele negócio, eles mesmos falam, não, tem que ter certificação, tal, não sei o quê, porque é uma questão de competitividade. Então. Essa mesma razão está aderente com o segundo segmento que nós mais registramos, que é logística. Os grandes centros de distribuição logística. Que, aliás, os galpões, né? Cresceu muito até por conta do crescimento do e-commerce. Exato. Né? Então, tem uma entrevista recente do Wilton Hedgeman, vice-presidente da Brooksfield, falando também da perspectiva dele no ano, em termos de bilhões de investimento em logística. Né? E aqui as razões são semelhantes à do corporativo de alto padrão. Os diferenciais econômicos, o diferencial competitivo. Tanto que, ano passado, conversando com o CFO da Bresco, o Rafael, ele comenta que um empreendimento um logístico que eles entregaram recentemente em Osasco, na Grande São Paulo, foi locado por uma grande empresa e ali a questão da certificação do Green Building foi um item notório na mesa de negociação. Né? Então, essas são as razões, elas são semelhantes ao corporativo de alto padrão. O nosso terceiro segmento, e também está aderente com o tema, que é o movimento ESG, é o varejo. As grandes marcas do varejo. A gente tem muito empreendimento de Prada, Chanel, Balenciaga, lojas Renner. O Grupo Madeiro é o que mais tem projetos certificados na América Latina, em termos de unidades. Né? E aí você vê que a questão do movimento ESG, ele acaba impulsionando essas marcas para demonstrar na parte de governança, compliance, a melhores práticas no mercado quando se diz maior responsabilidade ambiental, social, né? Então, aqui o movimento ESG tem esse crosswalk bem interessante que o movimento de Green Building impulsiona isso no varejo. E o quarto segmento, que é o mais interessante e é o que a gente está mais empenhado em estar atuando e que representa o maior volume construtivo do país, residencial. E aí no residencial, na questão de proposta de valor é muito interessante e ele traz o movimento mais próximo das pessoas. Né? É o Casa e Condomínio, né? O GBC Casa e Condomínio. Casa e Condomínio, Isso é muito interessante, tem muitas pessoas que nos procuram, né, quando sabem que a gente tem um programa de sustentabilidade e eles querem saber qual é o diferencial de uma administradora, né, que saiba administrar um empreendimento verde. Né? E a gente tem que saber o que é para a gente poder administrar. Não, aliás, essa parte da administração, a gente até tem uma campanha que diz assim, que em inglês vou traduzir, né? Mesmo atitudes pequenas, você tem grandes impactos quando a gente fala em operação predial, quando a gente está nessa fase. O movimento de Green Building, as justificativas para você investir em eficiência sempre respaldaram no ciclo de vida da edificação, então considerando um prazo de operação de 50 anos, alguma coisa assim. Sim. Então, qualquer coisa que se faz durante a operação tem um impacto gigantesco. Né? E quando a gente fala da certificação de uma edificação, a parte da eficiência, normalmente aquilo que está sendo simulado é o potencial de eficiência. Então, para nós, empresas profissionais e tecnologias que vão atuar na fase de operação predial,
são as mais importantes do movimento. Então, empresas que têm essa capacidade de saber fazer a gestão dessas edificações, mantendo a eficiência, mantendo a manutenção de forma adequada, engajando as pessoas que ali estão ocupando, seja via campanhas, seja num residencial ou no corporativo, são os principais ali do nosso movimento, né? Então essa é a importância, a grande importância que tem, por exemplo, a Graisch dentro desse contexto. A gente tem alguns casos que a gente cuida da operação e manutenção dos condomínios, né? Na verdade, a gente cuida de todos, mas a gente estuda isso como forma de ESG, cuidar do nosso cliente, saber quem é o fornecedor que está prestando serviço para esse cliente, se ele é um fornecedor local, se a gente está contribuindo para a nossa praça, né, local, se ele é um fornecedor idôneo, se ele dá todos os benefícios, seguro, às vezes uma limpeza de fachada, alguma coisa, se ele presta esse seguro para esses fornecedores, né? Então a gente se preocupa com isso, na operação, na manutenção do condomínio. Muitas vezes também a gente analisa os contratos de manutenção de um condomínio e tenta otimizar, né? Então, em vez do condomínio pagar para tantas empresas, ele paga para uma só que presta o mesmo serviço, menos pessoas entrando no condomínio, mais segurança, menos valor. Isso dá toda a credibilidade na parte de compliance, de código de ética, de anticorrupção dentro de uma empresa. Não, e você sabe, Maria Clara, e vocês são essenciais dentro de um prédio Green Building, até para fazer com que a proposta de valor desse movimento no residencial aconteça. O que eu quero dizer? Uma das principais propostas de valor do movimento de Green Building, então, primeiro eu vou falar, quando a gente fala de certificação, o que a gente olha no prédio, né? O pessoal que está em casa. É uma coisa legal contar dos benefícios, o que é um Qual é o checklist? Exato, quais são os benefícios de um prédio certificado? Então, de forma simples, então, a gente olha, o que a gente olha nesse prédio? Então, a gente vai olhar para o prédio, a localização dele e como ele se relaciona com o entorno. Uso eficiente da água, uso eficiente da energia, geração de energia renovável, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade do ambiente interno, conforto. Então, dentro desses macro temas, há uma infinidade de práticas, alguns pré-requisitos, metas de desempenho em cima de várias práticas distribuída nesses macrotemas que o empreendedor, o incorporador, ele tem que cumprir se ele quer ter uma certificação. Então, por exemplo, ali na parte de energia, ele tem pré-requisitos e aí pontuações que ele faz do ponto de vista de eficiência energética. Então, ele tem uma meta, olha, você tem que comprovar que se atende o pré-requisito, atende uma norma técnica de eficiência energética que é o Procel Edifica. Então vai analisar a eficiência energética da fachada, ar-condicionado, iluminação. Então ali, quando você tem essas metas de desempenho, ele vai falar assim, bom, então aqui no meu projeto de arquitetura, como eu faço para maximizar a iluminação natural, ventilação natural? Aí depois eu vou olhar para a fachada. Dependendo da fachada dessa edificação, o que eu posso considerar na fachada para eu ter uma menor carga térmica nessa edificação? Parte da fachada é pele de vidro. Não vai ser qualquer vidro especial, que permite a entrada da iluminação mais barro calor. Ou então eu vou trabalhar com sombreamento da fachada, uso brise e tal. Isso fica mexe até na textura do que vai ser a fachada, porque isso vai ter um efeito na carga térmica. Vou fazer uma cobertura verde ou uma cobertura fria, com tintas reflexivas e que não deixa o calor de fora passar para o ambiente interno. Então ele entra primeiro com a inteligência, de você permitir ventilação natural, iluminação, ventilação natural, depois uma baixa carga térmica de edificação e depois você entra com tecnologias. Um elevador mais eficiente, um que está freando, está gerando energia porque está subindo, iluminados de alta eficiência, sensores de presença, automação, painéis solares para aquecimento de água, para diminuir a dependência do gás natural, enfim, depois você entra com a tecnologia.
E o interessante é que é sempre meta de desempenho, e esse desempenho calculado em cima das normas técnicas que já disciplinam os diversos sistemas de edificação. Então é assim para energia, vai ser assim para água, usa tintas, vernizes e selantes com baixo teor de compostos orgânicos voláteis. Então a tinta que eu vou comprar é uma tinta que passou pelo laboratório, foi comprovado que ela tem um baixo compostos orgânicos voláteis, que é algo que é prejudicial à saúde das pessoas. Mesmo depois de pintado no nosso quarto, fica 6 meses emitindo ali essa substância que é prejudicial à nossa saúde, né? Então dentro desses macrotemas é uma série de práticas, então é algo muito técnico. É um book de 450 páginas que um incorporador ele vai seguir. Então, a gente exige muito tecnicamente desse incorporador. E aí, qual que é a proposta de valor para o morador? As pessoas que estão nos escutando, para as nossas residências. A principal proposta está relacionada às eficiências. Então, o total que a gente já certificou, no mínimo, você vai ter uma redução de 25% a 30% de energia. A água tem sido quase 50% de redução do consumo de água nessas edificações, né? Então, por que isso é importante? Se a gente analisa o custo de um prédio, e por que é importante quem administra também? Se você analisa o custo do prédio, o prédio vai durar pelo menos 50 anos. Vamos analisar o custo dele em 50 anos. Apenas 15% é custo de construção. 85% é custo de operação e manutenção. Então, quando a gente fala do Green Building residencial, é o incorporador investindo em eficiência para o morador. E que vai precisar de uma administradora com competência e manter esses padrões exatamente, de eficiência. Justamente no ciclo de vida, que é o mais importante. Exato. A gente está falando, a gente tem situação de eu vou falar um prédio chamado Ideia Bagé em Porto Alegre. Esse prédio foi certificado no nível mais alto da certificação. Ali, o incorporador, a razão dele era, olha, eu quero construir um prédio que tenha um valor condominial menor da minha cidade. Ele investiu, são 14 apartamentos, não é um prédio alto, ele colocou lá painéis fotovoltaicos que geram 100% da energia para a área comum e mais 1/3 para as áreas privativas. Painéis solares para aquecimento de água para uma demanda de 70% do tempo no ano em Porto Alegre. Norma de desempenho, de conforto, térmico, lumínico, acústico, está no nível superior. Ele capta água de chuva, água da condensadora do ar-condicionado, isso para limpeza da área comum do prédio e também para irrigação. Tem conceito também de smart building, para fazer automação, gestão de energia, consumo de gás do prédio e tal, água. Essa alta eficiência está proporcionando a cada apartamento uma redução de R$10 mil ano na conta do condomínio. E aí eles até fizeram um estudo aproximado de, olha, em 50 anos, esse valor aplicado em algo um pouquinho melhor que o CDI, pode estar oferecendo praticamente um outro apartamento similar, só com essa poupança que você faz com essas reduções. Então, olha a importância da eficiência e do papel da administradora competente que sabe fazer essa gestão desse prédio durante o seu ciclo de vida. Então, isso é um grande benefício para o usuário, e às vezes ele não pensa nisso, ele não sabe que o principal custo é a operação e não foi a construção. E muita gente, a gente está falando aqui muito de prédios novos, né? Novos residenciais que querem ter a certificação, que procuram o GBC na concepção do projeto, implantação, enfim, quero construir uma coisa nova. Mas a gente hoje tem uma realidade, né, aqui no nosso mercado, em que a gente tem todos os outros prédios já existentes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que eu faço para tornar o meu condomínio mais sustentável, né? Porque às vezes eu sou síndica de um condomínio e isso acontece muito aqui com a gente, né? O síndico nos liga aqui e fala, olha, eu gostaria de tornar o meu condomínio verde,
né? Mas ele foi construído há 50 anos atrás, né? Então eu não tenho nem ideia por onde eu começo. Vocês podem nos ajudar? Então a gente ajuda, né? Eu vou falar que como administradora de condomínio, a forma como a gente ajuda um condomínio a se tornar mais verde. E depois eu queria que você falasse como que o GBC também, porque eu sei que existem outras certificações, né? Existe a certificação operação e manutenção, existe a certificação retrofit, né? Então a gente aqui, a gente mexe muito na operação, né? Em verificar contratos, otimizar, verificar elevadores, troca de iluminação em área comum, sensor de presença, colocar materiais certificados, enfim, tem fazer o reuso, né? Muita gente tem mina dentro do prédio e não usa, vai embora para a sarjeta, né? Então a gente já viu até condomínio pegar água da mina, fizeram conseguiram construir, mas isso foi na construção, construiu uma caixa d'água superior onde a água da mina sobe e abastece todos os vasos sanitários da torre. Então é um custo muito alto, né? É um gasto muito alto de água, geralmente é potável a água do vaso sanitário, então eles conseguiram reduzir acho que mais de 50% o uso da água, né? Então assim, é um desafio, né? Você pegar um condomínio já existente, uma casa já existente e tornar, muitas pessoas falam, mas é só fazer uma horta? Não, né? Tem muita coisa por trás lixo, reciclar, separar adequadamente, saber para onde vai, né? Esse é um grande desafio. Eu acho que o primeiro, na parte da edificação existente, nós temos sim uma certificação para prédio existente, são vários já foram certificados, e eu acho que o primeiro passo, e aí as empresas que administram podem ajudar muito nisso, é fazer uma análise de benchmark, é você ter a informação correta de quais são os seus consumos e um comparativo de semelhantes, um benchmark local para ver o quanto você está ou não eficiente comparado ao benchmark. Inclusive tem até na parte de energia, por exemplo, tem o desempenho de energético operacional de edificações, tem ali um algoritmo do que seria um consumo ideal até para prédio residencial, tal. Então você tem algumas disciplinas que podem auxiliar nessa análise de desempenho. E as administradoras, eu acredito que ela pode ajudar muito nisso. Depois, discutir as ações com foco em eficiência, mas sempre considerando um prazo coerente de operação e manutenção. E verificando o que seria o payback mais adequado para determinada situação e de acordo com a realidade daquele condomínio. Hoje você tem projetos para água, aí vamos discutir água. Mas dentro de uma conceituação de análise também de conceituação integrada de projeto. Talvez balanço hídrico, trazer outras coisas para analisar que tipo de tecnologia realmente é apropriada para aquele empreendimento. Não depender do projeto sendo elaborado pelo fornecedor da tecnologia do material. Porque às vezes pode ser que para aquele empreendimento não é o caso de você fazer o tratamento para reuso de água. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que naquele caso não é o caso de captar água de chuva. Pode ser que ali você encontre uma solução com um poço artesiano que pode ser trabalhar. Então, essa ideia de fazer projeto, investir em arquitetura e engenharia é essencial para guiar qualquer projeto de retrofit, seja na questão de energia, seja na questão de água. Mas para o residencial, eu acho que um outro tema que tem que ser muito explorado, também nessa parte de revisão e reforma, é conforto, saúde e bem-estar. Porque essa é a principal proposta do movimento de Green Building no residencial. Quando a gente fala de conforto térmico, acústico, luminoso, biofílico, visual, olfativo, qualidade interna do ar. O tema conforto é o que mais se discute no residencial hoje, em matéria de proposta de valor, junto com as eficiências. E por quê?
Isso caiu no colo do movimento de Green Building, vindo da área médica. Cientistas da área médica estudando as principais doenças crônicas. Principalmente em São Paulo. Em São Paulo vai ter essa parte do ar. Né? Do ar. Então, barulho, ar. Barulho, ar. Porque das doenças crônicas eles falam assim, olha, 5% a gente é genético, mas 95% das razões é no curso de nossa vida. De acordo com a qualidade do sono, alimentação, faz exercício físico ou não faz, nível de estresse no dia a dia. O ar que a gente respira, eles falam, mas não é o ar lá de fora, Exato. mas é o ar de dentro, porque a gente passa 90% do nosso tempo numa grande metrópole em ambientes construídos, casa, trabalho, escola, academia, até pensando num transporte público, num ônibus lotado, entre aspas, como se fosse um ambiente construído, né? Ou no metrô, né? E a gente se preocupa quando a gente fala de saúde, a gente se preocupa com 1,5 kg que a gente se alimenta por dia, a gente se preocupa com uns 2 litros, 3 litros de água que a gente tem que beber por dia. Acho que pós-pandemia também a gente ficou um pouco mais exigente, tanto na questão da saúde. De saúde, de casa, porque a gente ficou mais em casa, olhou para outras coisas que ninguém olhava, né? Então acho que o tema realmente está em alta mesmo, é conforto e essa parte de consumo, de tentar economizar um mundo melhor e, além de tudo, vem a parte econômica, que também é muito interessante. Para reduzir no bolso. Exato. E nessa parte do ar, a gente respira praticamente 2.000, vamos fazer um comparativo com água, 2.000 litros de água. Então, a gente se preocupa com o alimento, com a água e o ar. Então, isso é muito relevante. Então, essa é a discussão que a gente traz para dentro do residencial e a principal proposta de valor. Qualidade do ar, conforto térmico, acústico luminoso. Né? E esses profissionais da área médica... A certificação, ela mede a quantidade de gás carbônico que tem no ambiente? Você tem prática, por exemplo, na questão na questão da qualidade do ar, no residencial. Vai ter preocupação em tudo que tem queima, então cozinha, combustão, tal, que tipo de exaustor está sendo utilizado ou não, parte churrasqueira, aquecedor, não deixar esses poluentes entrarem para os outros ambientes. Então tem toda essa parte de exaustão. Também tem muito da questão dos materiais de limpeza utilizados. Sim. Que aqui também tem, a gente pode fazer até um exemplo apelativo. A gente está com um filho um bebê que está na fase de engatinhando. Então, com que tipo de produto a gente limpou o chão? Que ele está engatinhando ali, que está com o narizinho grudado no chão. Né? Então, tintas, né? Que eu falei, tintas, vernizes, selantes com baixo teor de compósitos grandes voláteis. Né? Então, tem muita preocupação na questão do ar, do conforto térmico, conforto acústico, porque tudo isso pode deixar a pessoa mais receptiva ou menos receptiva a uma doença crônica. Um exemplo fácil de entender, eu estou há 16, quase 17 anos no Green Building. Quantas vezes eu troquei a poltrona que eu sento quase 8 horas por dia? Talvez a minha protusão de coluna não é por causa que eu fiz um exercício errado na academia, pode ser que seja a poltrona. Né? Então, de forma técnica, o movimento de Green Building, ele trabalha em itens que podem proporcionar esses resultados favoráveis à saúde nesses espaços, e aí você acaba favorecendo as relações humanas que ocorrem nesses espaços. Então, esse tema é importante também de ser trabalhado e tem sido trabalhado no movimento de Green Building. E o terceiro benefício, para quem nos escuta, de ter um lar, um apartamento com essas certificações... Ou investidores. Ou investidores. É a qualidade técnica. Você está investindo num produto que tem uma qualidade técnica acima do benchmark, porque ele tem uma regra enorme e de várias normas técnicas que ali estão referenciadas, que ele não só tem que demonstrar compliance, atendimento às normas, em muitos casos, desempenho acima das normas técnicas. Então, você tem um produto de maior qualidade. Então, faz todo o sentido para quem investe, para quem está ocupando. Tanto é que, recentemente, o Santander criou uma linha de financiamento para o incorporador, dando diferenciais financeiros nessa linha,
quando o produto o prédio certificado. certificado Green Building, né? Quando ele estiver buscando, né? E bem interessante, a linha, ele já anuncia qual que é o benefício, ele deixa claro qual que é o benefício, fala, olha, normalmente eu financio 80% do custo da obra, se for Green Building eu vou financiar 100% do custo da obra. Sim. Normalmente o repasse só começa com 15% de avanço físico, mas se for Green Building com apenas 1% de avanço físico, está aí o gatilho, a gente já libera o repasse. E a liquidação do contrato só ocorre normalmente quando você finalizou a construção e entregou as chaves. Mas se for um Green Building com 70% de conclusão de obra, você já pode liquidar. Então isso dá um efeito no fluxo de caixa dessa incorporadora ou no montante final que você acaba, o seu custo de juros, muito mais baixo do que as tradicionais. Acho que como escolha também para os investidores, como são tantos prédios subindo nesse momento em São Paulo e em muitos momentos que a gente fica pensando nisso. Tanta oferta, vai dar conta, vai ter gente para morar? São diferenciais, porque com certeza se você tiver que escolher como investidor ou como um locatário, eu vou para São Paulo, eu vou morar, eu preciso de um apartamento. Qual que você vai escolher? Com certeza o que vai te dar uma melhor qualidade de vida, além de tudo, você vai ter um condomínio mais baixo, um gasto de consumos dentro da sua casa também reduzido. Então acho que uma grande vantagem também nessa escolha de competitividade para investidores, para locatários, para pessoas que moram. Acho que é o caminho mesmo. Não, você sabe, Luciano, eu vou até além na parte de investidor, ainda bem que você colocou esse tópico. Veja bem, naquela ideia do produto que ele está escolhendo investir. Ele está escolhendo um produto que, além de todos esses benefícios que nós já mencionamos, ele está escolhendo um produto onde a regra de jogo daquele produto, ali que o incorporador ele colocou como a regra do jogo, com a certificação, invariavelmente ele vai trazer para o canteiro de obra práticas e rotinas que conversam muito com produtividade e eficiência de canteiro de obra. Então, ele vai trazer, então provavelmente não vai ter atrasos. Não vai ter desperdícios. Não vai ter desperdícios, não vai ter retrabalho, porque ali você vai ter projetos realmente elaborados por arquitetos e engenheiros, não é projeto dependendo de informação que vem do fornecedor de material. Até é importante o fornecedor de material participar de uma forma de conceituação integrada de projeto, mas vai ter profissionais fazendo projeto. Em muitos casos, empreendimentos que trazem essa discussão de simulação energética, simulação de norma de desempenho para a fase de pré-projeto, para essa inteligência ajudar na elaboração dos projetos, não para ver qual foi o resultado apenas, se passou ou não, mas para ver como a gente pode melhorar e aprimorar cada vez mais os projetos, né? Então você traz a parte de governança da incorporadora e desse produto. É uma gestão muito mais transparente e relacionada com produtividade e eficiência. Então, você não vai ter surpresas, a não ser surpresas positivas nesses empreendimentos. Isso é muito legal, né? Então está mais do que claro que investir em projetos verdes vale a pena. É um investimento mais alto, mas o retorno sem dúvida. Vale a pena. São prédios inteligentes, prédios que as pessoas vão querer morar cada vez mais, vão querer investir, vão querer estar perto. Mais liquidez. Além de contribuir com a restauração e preservação dos nossos recursos naturais. Sim, com certeza. Fazer uso, priorizar espécies nativas, por exemplo, São Paulo, espécie nativa da nossa Mata Atlântica. Você retardar o efeito enchente ali naquela rua, ou quem sabe no quarteirão, ou quem sabe no bairro, dependendo do tamanho do empreendimento, por conta do controle da quantidade da água de chuva e da qualidade dela que cai sobre esse terreno, aumento de permeabilidade, edificações que estão muito bem conectadas com o transporte público, edificações que oferecem espaços abertos de convívio público para a população como um todo. Então você tem vários outros, evitar o efeito ilha de calor na região. Então você tem outros benefícios diversos que faz todo sentido. Aliás, a gente está falando de eficiência.
o quanto é importante você falar de eficiência energética, por exemplo, em edificações, sendo que 50% de toda a energia elétrica produzida no Brasil é consumida nas edificações. Então, imagina se a gente populariza ou exponencializa, né? Você estava mencionando a questão dos existentes, né? Se a gente faz um programa nacional de eficiência energética contundente, você está devolvendo para o Brasil, para a nossa matriz, novas Itaipus, por exemplo, né? A longo prazo, né? A questão da água, né? O quanto, se a gente está falando uma média de redução de 50% do consumo de água, praticamente os nossos reservatórios destinados a São Paulo é consumo de água em edificações, né? Não é em agricultura. Então, o quanto que a gente pode ali aliviar a nossa bacia hidrográfica. Então, faz todo sentido. Temos muito trabalho pela frente, né, Felipe? Muito trabalho, mas graças a empresas como a Graiche, a gente tem avançado bastante. Tanto é que o Brasil tem se destacado. Felizes em ser membros do GBC. É uma parceria muito... a gente se iguala, né, nos nossos objetivos, nos conceitos das empresas. Eu acho muito legal isso e tenho muito orgulho também de fazer parte de ser membro GBC e fazer parte do Grupo Graiche também. Há tantos anos e, se Deus quiser, a gente vai prosperar muito ainda juntos. Que venham mais 50 anos. Que venham mais 50. E agradecer, Felipe, pela sua participação. Sempre muito esclarecedor e incentivador ao nosso meio ambiente, aos condomínios serem mais econômicos, mais sustentáveis, mais promissores, né? Que venham mais Green Buildings por aí. Obrigada, Felipe. Obrigada pela participação no podcast Conexão Graiche. Obrigada. Ouça agora alguns números importantes do Grupo Graiche hoje. Em 2024, o Grupo Graiche celebra 50 anos de fundação, atuando nos segmentos de administração condominial, administração de bens imóveis e na intermediação de locação e venda de imóveis. Hoje, a empresa administra aproximadamente 120 mil unidades, com 9 milhões de metros quadrados e ativos na ordem de 25 bilhões de reais em patrimônio. São 8 mil funcionários indiretos e mais de 350 colaboradores diretos. Sua prestação de serviço impacta numa população de 500 mil de pessoas. Com métodos sempre inovadores, eficientes e transparentes na aplicação de recursos, seu núcleo de funcionários reúne advogados, economistas, administradores de empresas, contadores, arquitetos e psicólogos, resultando na entrega da combinação de um serviço técnico, tecnológico e humanizado. Você acompanhou mais um episódio do Conexão Graiche. O Conexão Graiche é um canal de comunicação multiplataforma do Grupo Graiche, que é membro da GBC, Green Building Council, e atua por ações sustentáveis e transformações em ESG. Graiche, há 50 anos atuando no mercado imobiliário e presente no futuro.